Boa noite, meus amigos do Facebook. Boa noite, meus amigos do Instagram. Estamos iniciando mais uma noite de estudos do Evangelho. Hoje, através do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 16, cujo título é Endireitai os caminhos. Já a gente vai entender o que Emmanuel quer nos dizer com isso. Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Oi, Dara, endireitai os caminhos. Ou é o caminho? Os caminhos. Boa noite, Socorro. Capítulo 16. Muito bem. Fixado. Pronto. Lá vamos nós. O nariz está coçando hoje. Espero que... Já tinha um tempão que não dava tilt, né? O nariz, espero que não seja hoje. Vamos lá. Muito bem. Boa noite novamente. Oi, Ladeira. Boa noite. Vamos hoje conversar. A gente vai fazer a nossa oração inicial. Em seguida, eu vou ler o capítulo e fazer os comentários e encerramos com a outra oração. Então, sem mais delongas, eu convido a fechar os olhos para que a gente possa se concentrar mais, fazer uma respiração profunda em 3 tempos, assim, ó, inspira em 3, retém, 1, 2, 3, expira, 3, 2, 1. Amado Mestre, iniciamos sempre agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de ouvir esse Evangelho bendito, a oportunidade de termos a Tua presença, pois prometestes que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, em meu nome, ali eu estaria. E é em Teu nome, Senhor, que estamos aqui reunidos, em favor do Teu Evangelho, para que possamos melhor entender, melhor compreender, melhor absorver, aprender cada lição, cada item. O item de hoje, endireitai os caminhos. O que Emmanuel está nos trazendo? Qual trecho ele retirou? Qual a interpretação que ele faz? Por quê? O que é endireitar os caminhos? Que possamos entender, Senhor, para que endireitemos o nosso caminho. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos trazer a melhor palavra, a melhor compreensão dentro das nossas possibilidades. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Danilo, seja bem-vindo. Muito bem, vamos então iniciar. Cadê? Endireitai os caminhos. Capítulo 16. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isso teria sido uma fala de João Batista, trazida por João, capítulo 1, versículo 23. Bom, vou tentar entender aqui já essa frase que Emmanuel nos traz, né? Nós espíritas aprendemos que João Batista seria a reencarnação de Isaías. Ladeira, qualquer coisa, você intervém aí, tá? Seria a reencarnação de Isaías. E, como tal, Isaías falava muito sobre a vinda do Messias. Isaías, lá 500 anos antes de Cristo, eu acho. Elias. Elias. Quantos anos antes do Cristo, Ladeira? Que pergunta, né? Mas se você souber, você diz. Já trazia a noção da vinda do Messias. Então, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Isaías trazia a noção
da necessidade de endireitar o caminho. O que é endireitar o caminho? Acho que pelo senso comum a gente tira, né? Anda direito, menino. Faz tudo certinho. Anda reto. Não sabe, né? Tudo bem. Pergunta de vestibular, meu filho. Esquece. Ou melhor, de Enem. Pergunta de Enem. Tem que atualizar esse negócio. A gente brinca que é pergunta de vestibular, né? Pergunta de Enem. Então, assim, endireitar o caminho. Tornar o caminho direito, reto. Seguir o caminho certo. Jesus disse que ele era o quê? O caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? O caminho que leva ao Pai. Endireitar o caminho do Senhor. O caminho que leva para o Senhor. Endireitar é por quê? Porque a gente anda torto. Então tem que endireitar. Então vamos tentar, né, entender o que Emmanuel está nos trazendo com isso. A exortação do precursor permanece no ar. No caso, o Isaías, né, como profeta lá atrás, não sou assim entendida dessa galera, tá? Essa galera antiga aí, de Antigo Testamento, não sou mesmo, isso aí eu não sei, mas como Emmanuel está nos trazendo, e eu dei uma estudadinha, que Isaías falava muito da vinda do Messias, ele batia muito nessa tecla, né, da preparação para receber o Messias, de que a gente, né, porque nós estávamos lá, possivelmente, 99,9% de chance de estarmos lá nessa época, de nós nos prepararmos para quando Jesus viesse, nós conseguirmos absorver suas lições. Lembra a história das parábolas, que uns entendiam, outros não entendiam, e que da sementeira, né, da semeadura, que uns eram terrenos vazios, pedregosos, outros eram terrenos pequenos assim, e outros já eram férteis. Então, para a gente ser fértil, que a gente endireitasse o nosso caminho para que pudéssemos estar mais maduros quando Jesus viesse. E esse foi basicamente o trabalho de Isaías. Então, a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. E aí vem a gente até hoje lutando para endireitar o nosso caminho. Quando a gente pensa em um adolescente, a primeira coisa que a gente pensa é que adolescente é tudo transviado, tudo torto, tudo rebelde, né? Tudo anda pelo caminho errado. Sim, não, né? Não, na verdade não. É o processo de amadurecimento, é o processo de conclusão da encarnação, segundo Manuel Filomeno de Miranda, que sim, conclui aos 7 anos, porém, ainda fica pelo menos a parte psicológica só vai ficar madura mesmo, na adolescência, segundo Manuel Filomeno de Miranda. E aí, o que a gente vê que essa rebeldia da adolescência vem muito desse despertar completo, né? Uau, tô aqui, eu sou isso aqui agora. Eu sou verdadeiramente isso. Então, assim, quando a gente vê um adolescente meio que saindo do caminho ou sendo rebelde, há uma função nisso, né? Há uma função. E a gente fala o quê? Meu Deus, aquele menino tá perdido, aquele menino tá todo torto, né? A gente fala assim, tá todo torto. Talvez sim, talvez não. Depende do conceito, né? Depende do conceito do que é torto, ou depende do conceito de quão rebelde se está sendo, né? De quanta liberdade se está começando a aprender a usar e quanto que é rebeldia pura e simples ou falta de educação mesmo, né? Então nós somos a mesma coisa, ainda somos crianças espirituais, ainda claudicamos, ainda andamos tortinhos assim de lado, e aí vem
desde Isaías, veio Jesus, veio o Espiritismo, dizendo assim, olha, existe um caminho de verdade e vida, existe uma forma melhor, menos sofrida de andar. Você quer aprender? Vem por aqui, ó, vem cá. Então, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Que todos estamos no mesmo barco, todos rumamos para a ascensão espiritual, todos vamos a caminho da luz, né? Fazendo um paralelo com o livro de Chico também. Mas em todos os tempos observamos, Ladeira falou que eu entendo que a adolescência é o conflito entre a bagagem do espírito imortal com o que aprendeu desde o seu reencarne. Bom conceito, gostei. Que ele realmente foi impresso, né, com uma nova educação, que no nosso entender, última reencarnação, entendi. A gente, é justamente a explicação que dá. Por que a gente esquece tudo quando reencarna? Para que sejam dadas novas, tipo assim, zerar o sistema, né? Reiniciar o sistema para que novas potencialidades sejam ensinadas enquanto ainda é criança, para que ao despertar de verdade, né, na encarnação, eles tenham material para se trabalhar suas questões das encarnações passadas. Concordo perfeitamente. Então, em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Se candidatam à fé. A gente vê muito isso no centro, né? Não, a gente começa a frequentar porque tá com uma dor, né? E aí, não, porque vai fazer um tratamento, porque vai fazer, vai tomar passe, vai ficar assistindo as palestras, e aí vai ficar curado. Só que aí chega, depois de 1 mês, 2 meses, a cura não chega. E aí fica rebelde, né? Tipo assim, eu me candidatei à fé, eu tô aqui, e cadê os benefícios que prometeram, né? Assim, não é que promete, mas que ele achou que era uma promessa, que ela achou que era uma promessa, né? Cadê os benefícios do Cristo? Cadê esse Cristo? Cadê? Se ele existe mesmo, ele vai me curar. Vocês já ouviram isso? Que tem gente que ora assim, ó. Deus, se você existe mesmo, me cura. Porque aí eu vou acreditar que você existe. Aí, tipo assim, Deus não tá nem aí pra você, né? Deus não tá nem aí porque você acredita ou não acredita. Ele vai promover a cura dependendo da sua circunstância, do seu merecimento, do que eles entenderem lá que é melhor para nós. Mas o acreditar ou não acreditar é irrelevante, porque já pensou? Se Deus Pai misericordioso dependesse que nós acreditássemos dele para dar cura, não ia ter um ateu vivo, coitado, né? Não ia ter um médico vivo, assim, cientista ateu vivo. Já pensou? Não dá, né, gente? Então, lembremos, se candidatar à fé, ansiando apenas pelos benefícios do Cristo? Nananina, não. Pelo contrário, a gente já leu aqui várias vezes como é importante a gente saber que a partir do momento que a gente segue o Cristo, aí é que fica pedregoso. Socorro dizendo, é preciso retificar a estrada em que tens vivido. Muito bem, isso mesmo, Socorro, retificar a estrada em que tens vivido. Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Clamam pela paz. E fazem o que pela paz? Eu lembro também de ter lido aqui um texto de Emmanuel exatamente sobre isso. Clamar pela paz e não fazer nada para ter paz, para ser paz.
para estar em paz. Clamam pela presença divina, mas não param um segundo para fazer uma meditação, uma oração, uma introspecção. Não para. Então, como é que quer que Deus sentir a presença divina se não para sentir a presença divina? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer. E por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Eu lembro que uma certa feita, né? Quando a gente vai no centro, começa a frequentar e aí começa a ficar com aquela ansiedade, né? E aí, estudar para vestibular, e aí vai passar no concurso, e aí, como é que vai ser a profissão? E os guias espirituais sempre falam assim, olha, faça a sua parte, que o céu te ajudará. Olha, não se preocupe com essas coisas. Faça a sua parte, que tudo flui naturalmente. Eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular, né, na minha época, em 95, que mãe dizia assim, minha filha, estude para a escola, para passar no terceiro ano. O vestibular vai ser consequência. Nossa época era outra, né? Era outra época, era outro tipo. Então, assim, a escola já te consome bastante. Então, estuda para a escola que o vestibular vai ser consequência. E assim a gente fez, ela comigo, né? E assim, me preparando para o vestibular. E assim foi naturalmente. Eu creio que as coisas divinas é a mesma coisa. Não adianta a gente ficar naquela ansiedade de querer resolver todos os problemas de uma vez só. A gente quer paz, a gente quer sentir a presença divina, a gente quer, por exemplo, sentir, sei lá, o êxtase que Irmã Dulce sentia ao cuidar dos necessitados. Mas a gente não vai conseguir isso de imediato. É preciso uma preparação interna. Né? A gente pede tanto a Dr. Bezerra de Menezes, um remédio, uma cura, e cuida. A gente sente uma dorzinha de cabeça, já pensa logo Dr. Bezerra, Dr. Bezerra, Dr. Bezerra. Mas só que é preciso um trabalho interior para que isso aconteça. Eles vêm, não estou dizendo que eles não vêm, não. Eles vêm ajudar sim. Mas vêm e a gente não está conectado para ouvir. Olha o Nosso Lar, né? O filme Nosso Lar, em que o André Luiz está lá no umbral, cego, surdo, e aí a mãe o tempo inteiro, a mãe e o Clarencio lá, todos os dias indo lá visitá-lo, orando por ele, e ele nada. 8 anos, até que ele orou, e aí ele pôde ser auxiliado. E quando ele foi cobrar da mãe, por que a senhora nunca rezou por mim? Ela, meu filho, eu rezava todos os dias, mas você não me ouvia. Você não fazia a sua parte. Deixa eu ver, o Ladeira está dizendo aqui, teve uma história de um jovem que tinha uma prova na escola, mas como não queria estudar, foi para casa espírita trabalhar, achando que assim a espiritualidade ajudaria na prova. Na hora da prova, ele pediu ajuda ao José Grosso, e ele respondeu, que mandou não estudar? É engraçado, eu já ouvi falar desse José Grosso, mas eu não conheço a história, só ouvi uma vez, mas eu não conheço a história dele mesmo, desse espírito. Eu ouvi uma vez só. Aí, portanto, né, endireitar os caminhos. Medrado, que brinca muito lá na Cidade da Luz, que o que chega de mãe pedindo para seus filhos na época de Enem, e ele, minha senhora, por que você não chegou aqui no início do ano? No início, lá em janeiro, trazendo seu filho, pedindo para a gente auxiliá-lo na hora dos estudos, para que a gente o ajudasse
assim, a ter a tranquilidade, a ter a mente mais assim livre para poder focar apenas no estudo. Agora, na véspera do vestibular, vai vir pedir um atendimento de urgência num centro espírita, porque o menino vai fazer prova amanhã, né? Como assim? Mesma coisa de concurso, né? Mesma coisa de concurso. Não dá. Não, assim não rola, né? Assim não vai. Então, clamo pela paz, pela presença divina e, por vezes, até após transformar os melhores sentimentos em inquietação injusta. Tem os melhores sentimentos, paciência, a indulgência, ele transforma em sentimentos de inquietação injusta. Fica naquela agonia. Ó, José Grosso é parceiro nosso aqui do Rio. Ah, é um espírito muito amigo, mas quando tem que puxar a orelha, na verdade, espírito superior puxa a orelha mesmo, né? Eles não alisam, não. Tipo assim, vai, meu filho, vamos lá. Cadê a sua parte? Ah, ele foi cangaceiro do grupo de Lampião? José Grosso. Ah, pronto. Então eu lembrei da história que eu li dele, de que ele depois se recusou a fazer parte do bando quando ele viu, ele gostava da ideia inicial de tirar do rico e dar para o pobre. Mas depois que ele viu aquelas violências todas, ele desistiu de ir e foi assassinado. É isso? É essa a história? Eu acho que eu li. Eu li um textinho só sobre ele. Acho que foi. Então, voltando. Então as pessoas acabam desanimadas e vencidas. Isso, né? Então, lembrei. Quando você falou, aí eu lembrei da história. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Onde estava Jesus que não nos atendeu? A gente pediu tanto, a gente orou, a gente fez todos os dias aquela intenção e vamos conseguir, mas Jesus não atendeu. Por quê? Lá eles deixaram cego e largaram ele na caatinga. Dureza, né? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? A gente pensa assim, meu Deus, você não está vendo que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo o quanto que dói isso que eu estou passando? E eu clamo e não me escutas. Por quê? Por quê? Ô, Roberto, bem-vindo, boa noite. Não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Vou ler de novo. Aqueles que ficam clamando por Deus, dizendo que Jesus não veio me atender, perguntando onde está, Senhor, distantes que não vê as minhas amarguras, não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Discípulos sinceros. Quando é que nós somos discípulos sinceros? Quando a gente escuta. Quando a gente escuta os conselhos. Aí tem... Quem inventou essa frase devia ser um autossuficiente. Que, sabe aquela frase, se conselho fosse bom, se vendia, não se dava? Isso é coisa de gente que não gosta de ouvir conselho, né? Que acha que resolve tudo sozinho. Porque o que a gente mais faz na doutrina espírita é ouvir conselho de espírito. O que são as mensagens edificantes? Conselhos. O que são essas mensagens de Emmanuel? Conselhos. Endireitai o caminho. Ainda é no imperativo. Endireitai o caminho.
Conselhos. Então, o conselho se dá sim. Agora, se a gente sabe dar, já são outros 500, né? A gente não, né? A gente ouve o conselho dos espíritos superiores. A gente ouve deles. Pra gente dar um conselho aí já são outros 500, tá? Cuidado. Cuidado com dar conselho, hein? Para não dar conselho errado e se comprometer espiritualmente. Então, tenhamos cuidado com isso também. Então, não compreender que nós temos nosso anjo da guarda, por exemplo, que está aqui o tempo inteiro. E o que é que a gente faz? Está assistindo televisão, assistindo bobagem, tá com a mente em rotação, sei lá quantos milhares por segundo, assim, em alta rotação, pensando um monte de besteira. Pensando na briga que teve com o marido, pensando na briga que teve com o chefe, pensando na briga que teve com o colega de trabalho, pensando na briga que teve no trânsito, porque deveria ter respondido assim, assim, assado, porque eu deveria ter dito assim, assado na cara dele, e a gente fica com a nossa mente assim, ocupada com essas coisas. Como é que a gente vai ouvir que tem um anjinho da guarda, que vai dizer assim, calma, tenha paciência, respire, faça uma oração. E a gente tá e bate panela, e vai fazer comida chateada, e vai cortar cebola, e corta o dedo, e Tô mentindo? Não, né? Acho que não. Alguém se identificou? E aí a gente fica nessa turbulência 24 horas por dia e não escuta o nosso anjinho, não escuta o nosso mentor. Não escuta. Não escuta. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Oi, lá vem Emmanuel. Ó, ladeira levantando na mão. Pois é, ladeira, levanta as duas. Quem me acompanha aqui sabe do meu drama de... Oi, Cris. Da minha luta, da minha proposta de não perder a calma quando eu derrubo uma colher, um garfo, uma faca no chão. Você já conhece, quem já me acompanha desde lá do início, o quanto que era difícil para mim, porque eu vivo derrubando coisas. Todos os dias eu derrubo alguma coisa. Se não é um copo cheio, se não é uma colher que está suja de molho de tomate, eu derrubo no chão. Ou é o garfo, ou é uma faca. Sempre. É sempre um desses itens que cai. E aí, diariamente. E eu tinha um descontrole emocional absurdo por causa disso. Porque eu tinha raiva de que eu não conseguia, né, segurar os trecos. Eu derrubava. E sujava, e tinha que limpar, e tinha que parar tudo para poder limpar, senão ia pisotear, e aquela coisa toda. E aí, eu tomei isso como uma proposta de vida. Nesta encarnação, eu vou voltar para o plano espiritual quando Deus me chamar, sem essa raiva. Eu vou acender este item. Eu não aceito mais, eu reconheço, já sei como é que é, me reconheço, me acolho e digo, pronto, Juliana, agora está na hora de mudar. Agora está na hora da gente aprender a conversar com a colher, conversar com o garfo, pedir desculpas por ter derrubado ele no chão. E assim a gente vai estabelecendo um melhor relacionamento com os talheres da casa. Gente, eu juro a vocês que tá interessante o processo. É realmente transformador. Pedir desculpas para o garfo e para a colher que você derruba é interessante. Começa... Ó, ladeirazinha, isso é prato cheio para análise. Pois é. Pois é. Meu psicólogo que o diga. Ai, meu Deus. Então, é um processo, né, de dedicar ao bem de si mesmo. Nós nos dedicarmos ao nosso próprio bem.
Egoisticamente, não. Mas no sentido de valorizarmos o nosso ser enquanto filhos de Deus. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitar os caminhos. Então a gente vai desenfreadamente para Cristo, mas sem endireitar o caminho. Lembra do menino rico que procurou Jesus e falou: Senhor, que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus fala: o que está escrito na lei? Ele aí traz todo o relatório, né? Fala tudo de cabeça. Ótimo, você aprendeu. E agora? Aí ele: mas eu já faço tudo isso. Aí Jesus: então se você já faz, tem mais uma coisa. Vende todos os seus bens, vende seus bens, doa aos pobres e segue-me. 3 coisas ele tinha que fazer. Doa os seus bens, vende os seus bens, doa aos pobres e segue-me. Aí ele, amanhã eu venho. Aí esse amanhã, ele foi participar de uma corrida de cavalos, de bigas, né, na verdade, se estraçalhou lá e morreu. Não aproveitou aquela encarnação. Para ele foi tarde demais. Então que a gente possa ir sim ao encontro do Mestre preparados, sabe? Com o caminho endireitado, não é que a gente já vai perfeito para não. Aí volta aquela história de que não, eu não posso ser espírita porque eu não sou perfeito. Ué, mas desde quando para ser espírita é ser perfeito? Deus que me livre. Eu não aceito essa pecha de jeito nenhum. Isso não existe. Só Cristo era perfeito e mesmo assim perfeito relativo por conta de que só o Pai é infinitamente perfeito. Absolutamente perfeito. Então, o que é endireitar os caminhos? É pelo menos abrir o coração para o verdadeiro evangelho, para a caridade. E não sermos aqueles sepulcros caiados, não sermos vazios, não sermos meros repetidores de livros, de palestras, sem introjetar em nós aqueles ensinamentos. Então, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada que tem vivido. Então, como é que a gente vai endireitar o caminho? Retificando a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos revaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego das paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Então, muitos choram em veredas do crime, ou seja, cometem crimes e choram amargurados. Lamentam-se nos revaladouros do erro sistemático. Erro sistemático, cometer o mesmo erro várias vezes. Aí é o quê? É uma preguiça psicológica, né? Tipo assim, tá sofrendo com aquele erro, por que não muda? Não sei se isso existe, né, Ladeira? Preguiça psicológica, mas assim, o que eu quero dizer, né? É a falta de observação, de autoobservação, né? Tipo assim, se isso me dói tanto, o que eu posso fazer a partir de hoje para mudar? Aí vem as propostas de mudar hábitos, sabe? Tipo assim, eu vou parar de comer doce, de comer açúcar. Quero parar porque, sei lá, tô com comprometimento na saúde e o médico disse que eu tinha que cortar açúcar, senão eu poderia virar diabético. E aí você fica, né? Mas eu como doce desde sempre. E aí você cria aquela proposta de mudar o hábito,
Só que a gente não muda hábito de um dia para o outro. Existe a técnica de você fazer abrupto, né, que pode causar sofrimento, e existe a técnica de você mudar os gatilhos. Por exemplo, toda vez que você perceber, aí você começa a se conhecer. Quando você percebe, aí você vai entender, vai reconhecer, vai perceber que quando você quer comer um doce, é justamente naquele momento que o seu chefe lhe deu uma tarefa com curto prazo para cumprir. Aí você começa a sentir aquela ansiedade e aí parte pro doce. Pronto. Aí você achou um gatilho, mas que você só acha através de uma grande autoanálise, tá? De uma boa autoanálise. E aí você cria um gatilho que substitua. Essa é a proposta. Ai, meu Deus, como é o nome do livro? Ai, não vou lembrar o nome do livro agora não. Mas a proposta é essa. Você muda o gatilho. Ou melhor, você substitui o gatilho, né? Se você vê que aquela circunstância lhe gera uma ansiedade, você vai colocar alguma coisa entre a circunstância que gera ansiedade e o ato de comer um doce. Você coloca um gatilho ali no meio, um outro gatilho ali no meio. Por exemplo, uma proposta que tem gente que acha ridículo, mas que funciona quando se faz com boa vontade. Vontade de comer doce? Bebe um copo de água. Ai, meu Deus, Juliana achou a solução da obesidade do mundo. Bebe água no lugar de comer o doce. Tá bom, Juliana. Mas é só um exemplo de mudar o gatilho, sabe? Mudar a resposta, na verdade. Tem um exemplo nesse livro que a menina roía muito as unhas. E aí a proposta era ela perceber quais momentos ela levava a mão à boca. E como é que ela começou a fazer isso? Colocando pimenta nos dedos, porque aí, ao colocar, que ela já fazia automático, ela percebia que tinha colocado, porque ardia. E aí a proposta, então, era perceber em que momento ela levava, em que circunstância ela estava ao fazer esse gesto. Ao reconhecer, ao catalogar quais circunstâncias faziam ela levar a mão à boca, ela passou a trocar, a colocar a mão no bolso. Ao invés de colocar a mão na boca, ela colocava no bolso. Ela lembrou logo de primeira? Claro que não. Mas com exercício, ela conseguiu modificar o padrão. E aí parou de roer as unhas. E assim é com a gente espiritualmente. Como a gente repete várias vezes aqui. Eu digo genericamente, né? Uma pessoa que costuma brigar com todo mundo o tempo todo, ainda que só mentalmente, né? Ficar com aqueles pensamentos rotativos, assim, aqueles pensamentos acelerados, assim. E aí começar a desacelerar. Como assim? Você vai se perceber que está nessa circunstância de celular, aí você para, respira e volta. Aí volta a fazer suas atividades normais. Aí você vai se ver de novo com esse tipo de pensamento. Aí você vai parar de novo, respirar, pensar em Deus e mudar. Aí você volta para suas atividades. Aí com o tempo, um longo tempo, a gente vai percebendo que aí a gente não tem mais tantos assim, vamos dizer, 5 horas por dia na soma total de pensamentos negativos. A gente vai ter só 4 horas e meia. Aí depois a gente vai perceber que só tem 4 horas. E aí vai diminuindo até que zera. Ladeira dizendo que se conseguir controlar por 21 dias, não repete mais. Existe uma certa controvérsia em relação a isso. O Pedro Calabres mesmo, ele é contra essa tese, mas eu não cheguei a ver qual é o fundamento que ele traz para ser contra esta tese. Mas o que é mais falado é que 21 dias é mais ou menos uma base. Eu acho que Joana fala de 21 dias também. Na verdade, ela propõe uma meditação em 21 dias, se eu não me engano. Para mudar um hábito. E mudar um hábito mental,
para mudar hábitos de pensamento, para mudar hábitos de vida. Sabe? Se você diz assim, toda manhã aqui em casa é uma tragédia, toda manhã aqui em casa é uma agonia, o café da manhã aqui de casa nunca é em paz. Vamos fazer a paz, vamos trazer a paz, começando por nós. E aí a gente consegue contagiar as outras pessoas, né? Então, lembrando que dizer que Jesus não olha por nós não existe, né? Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos. O Ladrezano tem uma palestra da NET que fala sobre isso. Também. Inclusive sobre hipnose, né? Eu acho que ela fala sobre, na hipnose também, que você repetir aquela frase lá que ela ensina, você começa a mudar seu padrão mental também. É que eu não lembro agora a frase, mas ela ensina lá. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Desfaze as sombras que te rodeiam. Como é que a gente desfaz sombras? Eu vou dizer a vocês, sombra só é desfeita com profissional. A menos que se, assim, 90%, tá? Tudo bem que existem as exceções, existe, mas exceção é exceção, não é regra. Então, em regra, nós precisamos de um profissional devidamente habilitado, devidamente capacitado para nos ajudar a enxergarmos nossas sombras, para que comecemos a nos melhorarmos, modificarmos, nos iluminarmos, já que é para eliminar a sombra, né? A gente elimina a sombra com o quê? Com a luz. Então, regenera os teus impulsos. E aí nós sentiremos Jesus ao nosso lado com a sua bênção, porque ela sempre está aqui, ela está aqui. A gente aqui não vê. Boa noite, Simara, seja bem-vinda. Boa noite, Beli. Sejam todos bem-vindos. Então, eu vou repetir essa última frase, ó. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Ou seja, segue o caminho reto dentro do que você aprendeu do bem e do mal. Regenera os teus impulsos. Olha só, os impulsos animais, os impulsos da carne. Regenera. Não é simplesmente apagar, é regenerar, curar, sabe? Digamos assim, ó, é refazer a pele. Regenerar, né? É refazer a pele. Digamos, refazer, né? Não é simplesmente eliminar. É curar, sabe? Regenerar. É gerar novamente uns novos impulsos. Né? É um novo impulso. O impulso do bem. O impulso da caridade. A gente vai melhorar esses impulsos, em vez do impulso da raiva, em vez do impulso do ódio, em vez do impulso da briga, em vez do impulso do egoísmo, em vez do impulso assim negativo, a gente regenerar, ou seja, transformá-lo em um impulso positivo. Desfaze as sombras que te rodeiam através da terapia. Aí já sou eu que estou complementando, né? Uma terapia, acreditem, terapia é maravilhoso, vai ajudar muito a resolver as questões. E aí sim, nós sentiremos Jesus ao nosso lado, porque ele sempre esteve ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Se você olhar, você vai ver. Igual o Divaldo que tem mediunidade, a gente também vai ver com os olhos do coração, com os olhos do espírito. Acredita, olha pro lado, fala assim, e aí, velho? Ó, tamo junto, fala assim, ó, tamo junto. Acredite, tá aqui seu anjo da guarda, o emissário de Jesus para você.
só para você. Jesus fez assim, olha, cara, tu vai lá, cuida daquela moça ali, cuida daquele rapaz ali. Eles são muito amados por mim. Cuida deles, não deixa que eles... Vai inspirando eles para que eles sempre procurem fazer as melhores escolhas na sua vida. Para guiá-los pelo caminho reto. E a gente fica daqui sem escutar, sem se permitir escutar. Ok, meus amigos, vamos encerrando então esse evangelho de hoje. Foi bem longuinho hoje, né? Vamos fazer a nossa respiração em 3 tempos, para que a gente possa concentrar. Vamos fazer essa técnica para que a gente possa, estando concentrados, conectar melhor com a espiritualidade. E aí nós encerramos com a nossa oração final. Convido a fechar os olhos, fazer a respiração profunda em 3 tempos. Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Mais uma vez. Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente a presença aqui no Evangelho. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo, a oportunidade de ouvir esse Evangelho bendito. Te agradecemos a oportunidade que Emmanuel nos deu de aprofundar mais esses versículos, aprofundar mais sobre o estudo do caminho, sobre as escolhas, sobre a necessidade de trabalharmos para o nosso bem-estar, para o nosso próprio bem interior, que cuidemos do nosso coração, do nosso ser espiritual, cada vez mais e melhor, sempre voltados para a elevação espiritual, para a prática do bem e do amor ao próximo através da caridade. Que possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigada pela presença de vocês. Lembretes finais, pegar um copo com água, colocar do lado da cama de vocês. Rezar para o seu anjo da guarda, pedir para ele fluidificar aquela água e colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. Remédio para a cura de males físicos, remédio para a cura de males espirituais. No dia seguinte, você toma aquela água com toda a fé que você tiver. Vou pedir para compartilhar, mandar para os seus amigos. Quando terminar, esse vídeo vai para o IGTV, se Deus quiser. Vocês vão lá no IGTV, aperta os 3 pontinhos, compartilharem, manda para os seus grupos de WhatsApp, manda para alguém que você sabe que vai ser tocado por essa mensagem, ou que possivelmente será tocado, né? Para que a gente possa ampliar essa corrente do bem e de oração. Muito obrigada pela presença de vocês. Até amanhã às 21h30, se Deus quiser. Tchau, tchau.